das mais. Quero aqui, Chico, tratar de um assunto. Até estava aqui conversando em off a respeito. Na sexta-feira, eu escrevi um artigo no site News em Foco. E, para variar, deu uma polêmica danada na cidade. No fim de semana foi o que se falou nisso aí. Quer dizer, a gente escreve justamente para refletir, né? E justamente gerar discussão. Mas veja bem, nós aqui, não é de hoje, Chico, que a gente vem falando da responsabilidade que nós temos. Inclusive, vamos estar realizando uma série de entrevistas com pré-candidatos a deputado estadual, deputado federal, da região prioritariamente, ou com ligação com ela, né, a governo do estado também, governadores, pré-candidatos, né, e pré-candidatos a Senado também. Né, tudo isso para que a gente possa fortalecer a região, né, para que a gente possa dar à região a representatividade, né, o fortalecimento dela, que ela tanto necessita. A gente, hoje estamos falando aí do Dantas Bião, né, da questão das estradas. Então, quanto mais representatividade a região tiver, melhor, não só Alagoinhas, como toda a região. E eu não posso, né, me omitir diante de ações que claramente atacam os interesses de Alagoinhas e da região. E aí eu quero me referir às pré-candidaturas dos vereadores Márcio da Cavada e da Luma Menezes, do PP e PDT, respectivamente. Escrevi o artigo na sexta-feira, denunciando os bastidores da escolha desses dois vereadores de Alagoinhas para entrar na disputa. E aí me perguntam, Caio, é legítimo? É, claro, qualquer um aqui pode disputar uma eleição. Qualquer um. A questão é o que é que está por trás destas duas eleições. E aí, no artigo, deixo isso muito bem claro. Eu faço a pergunta e eu respondo. Faço questão de grifar, inclusive. Faço questão de grifar. Está lá escrito no site News em Foco, quem quiser ler na íntegra, www.newsinfoco.com.br. E o que está por trás? É bom que os nossos ouvintes, internautas que nos acompanham nesse momento, entendam que nesta eleição não haverá coligação. Ou seja, aquele agrupamento de partidos, né, pequenos, né, ou de pouca relatividade, que se apoiavam em outros maiores para tentar eleger um ou dois deputados, acabou coligação. Ou seja, o partido agora vai ter que ter o número de candidatos suficientes para gerar o quociente eleitoral e eleger os mais votados do partido. E é importante que os partidos elejam representantes para fugir da cláusula de barreira. Porque se nacionalmente o partido não conseguir uma porcentagem de representatividade, vai ser banido, vai ser fechado. Então os partidos estão tendo uma briga enorme para tentar conseguir o quociente eleitoral e, né, continuar aí tendo seus registros. O que é que ocorre? Como há uma dificuldade extrema da captação, né, de pessoas sérias, né, e comprometidas realmente com a política séria, né, de disputa, os partidos estão escolhendo qualquer pessoa ou qualquer candidato que possa de alguma forma amealhar 400, 500 mil votos, qualquer catadinho que faça com que os caciques desses partidos possam se eleger. E aí é que entra a dona Luma Menezes e o seu Márcio da Cavada. A intenção clara, e aqui eu falo sem nenhum medo ou receio do que eu estou dizendo, a estratégia é aqui roubar votos da população alagoense para eleger caciques do PDT, como o senhor Léo Prates, que inclusive aparece abraçado com a Luma Menezes, seria aí um concorrente dela, a priori, mas não é, até porque eleitoralmente ela não tem chance nenhuma de se eleger, o partido não vai dar dinheiro para ela, não vai dar estrutura política para ela, e ela nesse momento, com essa pré-candidatura, trabalha contra
os interesses de Alagoinhas e região, que trabalha para ou manter a representatividade que tem em Brasília ou até aumentá-la. E o senhor Márcio da Cavada, que claramente é colocado a pedido do João Leão para favorecer caciques do PP como o senhor Cacá Leão, que nada tem a ver com nossa região. Então eu não posso permitir, como alagoense, eu não posso permitir, como morador da região, em um programa que atinge mais de 80 municípios, eu não posso ver os interesses dessa região serem atacados de tal forma covarde, e eu não sei aí se os dois são instrumento ou se estão sendo enganados, mas se estão sendo enganados, nós estamos clareando a visão deles, contra os interesses da cidade. E aí, Gomes, Chico, eu até imaginava que não haveria elementos de outras figuras nessa estratégia. Mas eu vi comentários do senhor Fabrício Faro, né, o poste do Paulo Aze, a respeito dessa situação, inclusive defendendo essas pré-candidaturas que visam roubar votos da região. E como o Fabrício Faro, politicamente, não tem pensamento próprio, ele reproduz o que Paulo Aze manda ele falar, eu não tenho dúvidas que isso é uma estratégia do próprio DEM, até porque o PP e o PDT são aliados do ACM Neto, e o Félix Mendonça Júnior abriu mão, inclusive, da disputa pela vice do ACM Neto. Eu não tenho dúvida que esta estratégia foi gestada também pelo Paulo Aze para poder enfraquecer, né, a candidatura, né, ou as pretensões do PT, que aqui tem o Joséildo Ribeiro Ramos. Então, o seguinte, o que eu tenho a dizer é, pior do que a representação ruim é a não representação. E para Alagoinhas e região é melhor ter 2, 3, 4 representantes do que ter apenas um ou nenhum. Então, o que nós estamos brigando aqui é pela representatividade de Alagoinhas e região. Não me interessa se vai dar Paulo Aze, Joséildo, Doutor André, quem é que mais que tem o Domingos Pereira, quem é que vai? Agora, o que eu não posso admitir é que haja um plano mirabolante e vagabundo para poder destruir as pretensões da nossa região, que já sofre os problemas que sofre. A gente precisa de emendas, Catu, Alagoinhas, Araçás, Catu, Pujuca, São Sebastião do Passé. Precisamos de emendas, precisamos de apoio, de representatividade. E me perdoem a força das minhas palavras, mas quando se trata na defesa da minha região, da minha cidade, não tem acordo. E se for para a gente ir para a briga, a gente vai para a briga. Então era esse recado que eu queria dar para essas pessoas aí que ficam, inclusive, tentando deturpar a mensagem dos artigos que eu publico. Isso aqui está gravado. Eu, inclusive, vou continuar batendo nessa tecla também. E o que eu posso pedir aos nobres vereadores é que repensem o que é que isso representa para Alagoinhas. E que, se for o caso, até refutem o que eu falo aqui e, inclusive, os fundamentos que eu trago para embasar as minhas afirmações. Não são acusações vazias. Nas eleições, Chico, de 2016, eu fui atacado violentamente pela candidatura do Paulo César, porque eu denunciei a estratégia do golpe, a escalada do golpe, que o senhor Fabrício Faro representava naquele momento, sendo vice do Paulo César. Paulo César que responde a um processo na justiça, que poderia e pode sair a decisão a qualquer momento, e caso o prefeito estivesse, poderia ser cassado, e o Fabrício Faro, repito, o poste do Paulo Aze, poderia assumir a prefeitura. E aí quem comandaria Alagoinhas? Paulo Aze. E a cidade percebeu isso.
E eu não tenho dúvida de dizer aqui que foi o senhor Fabrício Faro que derrotou o Paulo César nas eleições. E ele sabe disso. Então há um motivo também pessoal do próprio Fabrício, até de querer até desmerecer aqui o programa, ou a mim próprio. Mas é isso, né? A mim cabe dizer a verdade e o que penso. É isso que eu tenho para oferecer aos leitores do site News em Foco e aos nossos ouvintes aqui do programa Primeira Mão. E disso eu não abro mão. Doa a quem doer. Era esse o recado que eu queria dar.